Au, Matilha, aqui é o primo Doguinho, o vira-lata caramelo das finanças. E ó, presta muita atenção, porque hoje eu vou contar a história de como uma ideia que parecia boa pra caramba fez muito Doguinho trocar a própria liberdade por uma tigela completamente vazia. Então, senta aí, abana esse rabo e vem comigo. É exatamente isso. Presta atenção nesse latido porque a conversa hoje é séria, viu? Mas claro, a gente vai desenrolar no bom humor de sempre. Antes que apareça alguém querendo dividir até o seu último ossinho, fica ligado nesse papo. Ok, vamos lá. Tudo começou há muito tempo. Lá no tal do antigo Bosque dos Cães. E olha, a vida não era um parque para todo mundo não, viu? Tinha uma baita desigualdade na parada. Era osso de sobra para uns e só o cheirinho para outros. Complicado. Olha só esse contraste, Matilha. Dá uma olhada nisso. De um lado, o doguinho ricaço, todo engomadinho, com mais osso do que sabia o que fazer. Do outro, o vira-lata magrinho, coitado, cujo maior sonho era ter um pote de ração que não acabasse. A diferença era de latir de tristeza, sério mesmo. E aí, observando essa bagunça toda, surgiram dois vira-latas. Uns pensadores, sabe? Os filósofos da matilha. Os nomes dos caras? Cão Litos e Lattes. Eles ficavam olhando para aquela injustiça toda e começaram a ter uma ideia. Uma ideia que, se liga, ia virar o bosque de cabeça para baixo. E é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Porque o Cão Litos e o Lattes, eles não ficaram só na observação, não. Eles latiram uma promessa. Uma solução que, para os doguinhos que viviam com a barriga roncando, soava como a melhor música do mundo. Mas que promessa era essa? A promessa era essa. Simples e, vamos combinar, muito poderosa. A ideia era que, se rolasse uma divisão igualzinha para todo mundo, a fome ia simplesmente deixar de existir no reino canino. Soava bem demais para ser verdade, né? Era quase um paraíso de petiscos infinitos. E essa promessa, minha matilha, nossa, viralizou, espalhou mais rápido que pulga em dia quente. Uma galera enorme, principalmente a turma que não tinha nem onde enterrar um osso, achou a ideia simplesmente genial. Começaram a se organizar na hora para botar o plano em prática, já sonhando com um futuro de potes sempre cheios. E foi assim que nasceu o tal do Reino do Ossinho Compartilhado. A ideia era linda, tudo seria de todo mundo. Mas na prática, uma matilha superior tomou o controle e começou a distribuir a ração igualmente para todos os cães. No começo pareceu uma festa, sabe? Mas a gente sabe, festa que começa boa demais, às vezes termina muito mal. E aqui tá o pulo do vira-lata. Essa é a pergunta de 1 milhão de ossinhos. Pensa comigo. Se o esforço extra não traz nenhuma recompensa extra, qual é a motivação para correr atrás da caça, para cavar mais fundo? Nenhuma. Olha só o problema acontecendo na vida real. O doguinho trabalhador se matava de correr, cavar, farejar o dia todo. Enquanto isso, o doguinho preguiçoso, esse só tirava uma soneca gostosa na sombra. E no fim do dia o que acontecia? Os dois recebiam exatamente a mesma quantidade de ração. Agora me diz, isso parece justo? E esse latido de revolta começou a ecoar por todo o reino. O doguinho trabalhador e um monte de outros como ele começaram a pensar, peraí, por que eu vou me esforçar tanto se o resultado é o mesmo de quem não faz absolutamente nada? A motivação, foi pro ralo. E a consequência foi direta. Dá uma olhada nesse gráfico. No comecinho, com toda aquela empolgação, a produção de ração estava lá em cima. Depois, quando a preguiça começou a ser recompensada, a produção caiu. E no final, despencou. Ninguém mais queria trabalhar de verdade. Então, o ponto crucial é este. Aquela grande promessa de acabar com a fome acabou gerando fome para todo mundo. O sonho bonito virou um pesadelo de potes vazios e estômagos roncando mais alto do que nunca. Mas calma que a história não acaba aqui. Agora a gente vai dar um pulo para o outro lado da floresta, onde as coisas funcionavam de um jeito bem diferente. Lá vivia o doguinho capitalista premium e a sua matilha. A filosofia deles era outra, completamente diferente. O lema era a mais pura meritocracia canina. Ou seja, quanto mais um doguinho se esforçava, mais ele cavava, farejava e corria, mais ossos e ração ele conseguia. Simples assim. O sucesso era ligado diretamente ao suor, ou melhor, à baba do trabalho duro. E o resultado disso tudo? Bom, um quintal próspero, cheio de oportunidades, com inovação, ossos de todos os tipos. E olha que legal, até vira-latas que se esforçaram muito viraram grandes investidores. A diferença entre os dois lados da floresta era gritante. Então,
Depois de ouvir essa história toda, qual é a grande lição que um vira-lata esperto como a gente tira disso tudo? Chegou a hora de resumir esse aprendizado. Anota essa aí, meu irmão, que essa é pra vida. Nada é de graça. Aquela promessa de vida fácil, com tudo garantido pelo sistema, na maioria das vezes, ela custa nossa liberdade. A gente acaba preso numa coleira curta, sem poder correr atrás dos nossos próprios sonhos. Por isso, a lei do vira-lata vencedor é clara. Primeiro, invista em você, confie na sua capacidade, no seu próprio faro. Segundo, vá à luta, trabalhe duro pelos seus objetivos, cave para encontrar seus próprios resultados. E terceiro, crie o seu patrimônio, a sua segurança, construa o seu próprio quintal de oportunidades. A mentalidade é essa, pessoal. Em vez de ficar esperando alguém dividir um ossinho, que talvez nem venha, o vira-lata vencedor arregaça as patas e vai farejar, cavar e criar o próprio banquete. Ele não depende dos outros, ele gera o próprio valor. É isso aí, Matilha. Se curtiu essa análise, já sabe, né? Taca a pata no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum latido. Aqui com o Primo Doguinho, a gente aprende a investir sem precisar correr atrás do próprio rabo. Até a próxima! Au!